deputado Chico Machado, presidente dos trabalhos neste expediente final. Quero saudar deputadas e deputados aqui presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, fazer uma saudação à turma da SEAP do concurso 2003. Nós estamos acompanhando, haverá uma reunião amanhã. É muito importante que se faça justiça com os concursados da SEAP 2003. É justo e é necessário para o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, mais uma vez, a nossa manifestação de apoio e solidariedade e cumprimentando as senhoras e senhores pela perseverança, pela tenacidade. Eu quero, deputado Chico Machado, deputada Renata, deputado Anderson, deputado Tutuca, Gustavo Tutuca, em primeiro lugar, lamentavelmente, fazer dois registros muito pesarosos, mas que revelam o quadro de violência instalado no Rio de Janeiro e o apelo à violência, ao ódio, à intolerância que se percebe no Brasil contemporâneo. Quero, para isso, fazer como se estivesse numa sala de aula, uma chamada. Ágata Moreira, 8 anos. Cauê dos Santos, 12 anos. Cauê Rosário, 11 anos. Caum Pimenta, 12 anos. Jennifer Silene Gomes, 11 anos. E agora tivemos Kathleen Umbelino, de 5 anos, que não resistiu aos ferimentos provocados por um tiro que levou na perna, foi hospitalizada, não resistiu e veio a falecer. Isso aconteceu no bairro de Realengo. Ela foi baleada ontem, quando ia para a escola acompanhada de sua mãe. As primeiras investigações revelam que foi ali, Tutuca, Vossa Excelência conhece, ali na Praça da Coab, em Realengo. Ela foi baleada, hospitalizada no Hospital Albert Schweitzer, mas infelizmente não resistiu e faleceu. 6 crianças na faixa etária, apenas a Kathleen da educação infantil, todos os demais na faixa etária do ensino fundamental, que tiveram suas vidas abreviadas e que tiveram essa tragédia agora inscrita para sempre na história de suas famílias, que jamais, Renata, se recuperarão. A vida passa, as coisas vão acontecendo, novos fatos nas vidas dessas famílias vão se sucedendo, mas essa marca, essa ferida, nunca se fecha. E a gente faz menção ao caso da Kathleen, não apenas para transmitir solidariedade à família, mas para dizer que as declarações do governador recentes sobre o Rio de Janeiro ser um estado tranquilo, um estado que não oferece problemas nem riscos a quem quer visitá-lo, enfim, infelizmente, não passa de um esforço promocional do governador. O Rio de Janeiro, particularmente a sua região metropolitana, é uma das localidades mais violentas do Brasil, talvez até do mundo. Não é normal, não é trivial, não pode ser naturalizado o fato de que tantas crianças percam a vida em tiroteios, em troca de tiros, que envolve policiais, envolvem facções criminosas, à luz do dia, no trajeto indo para a escola, no trajeto voltando para a escola, ou até mesmo dentro da escola, como já aconteceu. Portanto, eu quero chamar a atenção para esse fato dramático e, mais uma vez,
alertar as autoridades, e particularmente o governador: não é hora de promoção, não é hora de discurso, enfim, que doure a pílula. É hora de atuar com inteligência, com firmeza. A zona oeste da cidade do Rio de Janeiro é reconhecidamente uma zona da cidade povoada por vários grupos, inclusive milicianos, e alguns já estiveram até, Renata, representação neste parlamento, e parece que em alguns casos anunciam voltar. Então é realmente absolutamente deplorável que o Rio de Janeiro viva esse estado de coisas. Mas não é só na região metropolitana. Há um outro tipo de violência sobre a qual pouco se fala, que tem, digamos, uma aura de invisibilidade que a acoberta. E aqui me refiro, desta feita, ao assassinato Chico Machado, Tutuca, que conhece bem melhor a região do que eu, na cidade de Coatis, no sábado, do seu tião, Sebastião Carvalho, morador do assentamento Irmã Dorothy, no município de Coatis, um homem de longa trajetória, de luta pela terra, não apenas no Rio de Janeiro, estava radicado no Rio de Janeiro com sua família há 8 anos, e seu tião foi assassinado dentro do assentamento, sem que as políticas, nesse caso não apenas a de segurança pública, sem que as políticas de reforma agrária, de reassentamento digno dessas famílias, possam tirá-las dessa situação absolutamente improvisada, de viverem anos a fio em acampamentos. Elas não desejam isso, Renata. Elas não desejam isso. Ninguém quer passar a vida acampado, né? Acampamento é um lazer, é um entretenimento. Ninguém deseja passar com sua família a vida acampada, lutando para manter a barraca armada. O Brasil tem e o Rio de Janeiro também, o Brasil e o Rio de Janeiro tem um quadro absolutamente dramático de injustiça no acesso à terra, no direito à terra. Mata-se muito ainda nas lutas no campo, e essas lutas não têm a devida visibilidade. Portanto, quero aqui me solidarizar com o MST e com a família do seu tião. O MST produziu uma nota pedindo rápida apuração desse assassinato, pedindo rápida resolução das inúmeras pendências do INCRA aqui no Rio de Janeiro em relação a processos de ocupação de terras claramente improdutivas, portanto, com amparo na legislação federal que garante a redistribuição dessas terras para famílias que possam ser reassentadas e possam produzir nessas terras. E enquanto isso não acontece, a cada dia, a cada semana, a cada mês, uma nova notícia, uma nova informação, uma nova tragédia. Eu queria, portanto, fazer essas menções aqui, tanto em relação a Kathleen, tanto em relação a seu tião, que parecem casos díspares e diversos, mas na verdade retratam um quadro de violência urbana, de violência no campo, todos esses casos provocados pelo aprofundamento da pobreza, da miséria, da desigualdade que tem se acentuado no Brasil, particularmente desde o golpe de Estado de 2016, e este clima e este ambiente de promoção, de apelo, de indução à violência, ao ódio e à intolerância, muitas vezes endossados por autoridades constituídas. Aí termino, o deputado Anderson Moraes, fazendo menção a esse fato, eu diria, grotesco, além de ser uma absoluta mancada internacional, que é a invasão por parte de milicianos da Embaixada da Venezuela em Brasília. Não se tem, é tão precário como estratégia, as embaixadas são territórios internacionais. Qualquer que seja a nossa posição sobre o que faz o governo da Venezuela, as contradições e dilemas políticos que enfrentam aquele povo, não se pode, muito menos com o endosso do governo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro veio a público endossar a invasão. A milícia de Guaidó, formada por venezuelanos e brasileiros, invadiram um território internacional. É disso que se trata, em pleno dia de instalação da cúpula dos BRICS em Brasília. Ainda tem essa, como se fosse uma espécie de adereço. Os BRICS estão sediados no Brasil, África do Sul, Índia, Rússia, China,
se reunindo para recuperar a força desse polo de países que já teve presença protagonista na geopolítica mundial, enfim, há cerca de 5, 10 anos, e agora virou um grupo com menos expressão na instalação dos BRICS, e a Venezuela tem na China e na Rússia aliados estratégicos. É uma falta de leitura política. O governo Bolsonaro incita, tacitamente estimula seu filho, deputado federal irresponsável, vem a público apoiar uma invasão ao território internacional que pode suscitar um conflito importante. Não importa, deputado Chico Machado, e vou concluir, o que pensa Bolsonaro sobre Maduro. Isso é uma outra questão. Ele tem direito de pensar sobre Maduro, que ele bem entender, inclusive de explicitar as suas diferenças, as mais radicais que sejam, sobre o governo da Venezuela. Mas é o governo eleito, e é o povo daquele país que tem que resolver, nos marcos constitucionais da Venezuela, que deve ser feito. Então eu quero aqui denunciar esse ato absurdo, miliciano, endossado tacitamente pelo governo Bolsonaro, no dia da instalação da cúpula dos BRICS no Brasil, em Brasília. Então, em Brasília, instala os BRICS, enquanto o Brasil está apoiando a invasão de um território internacional, que é a embaixada venezuelana. É dramática, é lamentável, é patética a situação do Brasil diante do mundo. Já no passado fomos República das Bananas, agora nem sei se isso nos qualifica mais, Renata. É uma republiqueta. O Brasil, aos olhos do mundo, virou uma republiqueta controlada por fascistas, descontrolados, destemperados, e a invasão do território da Venezuela, já que é território venezuelano, é inadmissível, quaisquer que sejam as divergências que o governo brasileiro tenha com o governo venezuelano. Queria me pronunciar dessa maneira, deputado Chico Machado, obrigado pela tolerância em relação ao tempo.